Já de volta com o Estúdio Sat, assim como nós, os cães e os gatos sofrem com algumas doenças que nos são familiares, entre elas doenças infectocontagiosas, alérgicas e do metabolismo. Você se preocupa com a saúde do seu bichinho? Então hoje, agora, nesse exato momento, nós vamos tirar algumas dúvidas com o veterinário Franklin Ferreira de Oliveira a respeito desse assunto. Franklin, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado, bom dia a você, aos receber. telespectadores. Para mim é mais uma vez uma alegria estar aqui, Pra gente trazer também. informações tão importantes, né, sobre os animais e, obviamente, informar. Essa é uma função importante também do profissional de medicina veterinária. A gente está convivendo com animais, né? Tem muitas pessoas, provavelmente, que estão assistindo nosso programa, tem o seu animalzinho de estimação. E aí a primeira dúvida que surge é a respeito de, eu já tive uma cadelinha, infelizmente, né, foi pro céu, mas ela dormia comigo, dentro do meu quarto e às vezes até na minha cama. Isso pode ser um problema ou não, se tratando de saúde, tanto dos animais quanto dos seres humanos? Olha, em princípio, se esse animal ele tem uma vacinação correta, feita por médico veterinário, tem um acompanhamento da saúde geral, esse animal ele pode ficar sim. Mas o que se recomenda, né, apesar de todo o amor, todo o carinho que a gente tem pelos animais, o que se recomenda é que a gente efetivamente possa evitar, né, esse tipo de contato do animal estar na cama, o contato próximo de lambedura, o contato próximo também relacionando a brincar com o animal no sentido de arranhar, morder. Isso é uma coisa complicada. A gente tem sempre um cuidado especial para isso. Entendi. Doutor, sobre a questão das doenças que você falou, a gente gosta de brincar com o nosso animalzinho de estimação, mas muitas pessoas falam sobre os arranhões, as lambidas e até mesmo aquelas mordidas, né, fraquinhas mesmo quando você está brincando. Então, se o animal de estimação ele tiver com a vacina correta, eu preciso me preocupar em não brincar desse modo com o meu animalzinho? Olha, para essa situação tem jeito, veja bem. Tem jeito porque quando a gente trabalha no sentido de orientar o cliente, orientar o dono do bicho para essa relação, a gente sempre diz o seguinte: evite, né, que o animal faça com que morda, arranhar, porque é uma possibilidade de passar doença, sim. Você pode ter a doença, uma doença transmitida pelo animal, e efetivamente ter então uma doença contagiosa. São as chamadas zoonoses, são doenças transmitidas, né, do animal para a gente. E assim, é sempre uma possibilidade. Por mais que a gente tenha cuidado, tenha higiene, por mais que a gente tenha então um animal muito bem cuidado, a gente tem então essa possibilidade. Então é importante evitar. Brinque, joga bolinha, brinque com o brinquedo que o animal tenha, mas não deixe que ele te arranhe, que ele te morda, né? Porque os animais eles agem por instinto. E por agir por instinto, muitas vezes eles vão ali até tentar se inserir na hierarquia da família, porque ele pensa que a família é uma matilha. E aí ele pode, então, de repente até morder de verdade e machucar. Então, evita-se fazer esse tipo de brincadeira, esse tipo de jogo, né, com o animal, para que então você não tenha a possibilidade de passar a doença. Doutor, nós vivemos, quem mora aqui em Manaus, no Amazonas, sabe, o nosso clima é muito quente e úmido. E facilita aí o aparecimento de fungos até mesmo em nós, seres humanos. Isso é comum também entre os gatos e cachorros, né? Olha, sem dúvida. Sabe o que acontece? Não só pela umidade, mas também muitas vezes as pessoas têm um mito de que o banho faz mal para o cachorro. Então a falta de banho faz mal para o cachorro. O que a gente diz é o seguinte: minimamente os animais, tanto o gato quanto o cachorro, eles têm que tomar banhos profissionais, né, em pet shop, com profissionais onde possa ser secados adequadamente, minimamente uma vez por semana. Então dizem assim, porque o animal precisa ter uma camada de proteção. Isso é um mito e precisa ser quebrado. Não é realidade, não é verdade isso. O animal tem que tomar banho sim, minimamente uma vez por semana, e esse banho tem que ser um banho profissional, porque o que realmente leva a doença, o fungo, é a umidade. E esse fungo, ele pode ser transmissível sim para as pessoas. Então, principalmente as pessoas que estão naquela faixa etária de que pode ser tem mais predisposição, como as crianças, os idosos,
as mulheres grávidas. Você falou sobre mitos e verdades e sobre as mulheres grávidas. Eu queria saber o que é toxoplasmose e se tá certo eu retirar o bichinho de casa por conta que tem uma mulher grávida e ele pode ter toxoplasmose e passar para a mulher grávida. Fala pra gente sobre isso, doutor. Pois não. Isso, na realidade, é uma falha muito grande que existe hoje na sociedade. Inclusive, alguns profissionais erradamente fazem essa indicação de que quando você está grávida, tem que retirar qualquer animal, cachorro ou gato, de dentro de casa. Toxoplasmose é uma doença que ela é transmitida através da ingestão do patógeno. Então, a pessoa ingere a carne crua ou mal cozida e aí ela vai ter a doença. O que se diz é o seguinte: a mulher grávida que tem um gato em casa e esse gato seja bem tratado, tenha a vermifugação feita, tenha também, obviamente, as vacinações feitas, ele não vai transmitir doença. Ou seja, de toda a população de gatos que a gente tem, apenas 1% tem toxoplasmose. Então, o que se aconselha? Tenha o animal em casa, não precisa você retirá-lo. Obviamente, você vai evitar. O que a literatura especializada diz? Tem que se tirar o animal, as fezes do animal tem que ser feito por outra pessoa. Pela possibilidade mínima de você ter essa transmissão. Perdão. Chegou uma pergunta aqui pra gente, da Isabelle Silva. Ela está falando aqui sobre a leishmaniose. Ela quer saber mais a respeito dessa doença e se existe a possibilidade de essa doença ser passada para seres humanos. Excelente. Olha, no Amazonas, veja bem, em Manaus, eu vou dizer em Manaus, nós não tivemos ainda nenhuma notificação de leishmaniose. Mas é uma doença muito séria e pode sim ser transmitida do cão para o homem. Mas o maior vilão é o mosquito. Porque o mosquito ele vai picar o cão contaminado e vai picar a pessoa, então transmitir a leishmaniose. E é uma doença realmente muito difícil de cura, é uma doença que pode levar à morte. E assim, o que se preconiza, infelizmente, é que o animal que esteja contaminado, ele tem que ser sacrificado. Então é importante que se tenha o cuidado, tem que ser, pela legislação tem que ser. Exatamente, é justamente uma situação de nós termos ali uma precaução para que esse animal não possa transmitir a doença. Porque uma vez que ele tem a doença, não existe uma medicação efetiva que possa fazer a cura. Até existe, mas não é regularizada no Brasil, então seria ilegal qualquer tratamento de leishmaniose no Brasil com relação a tratamento, ok? Entendi. Doutor, nós temos várias campanhas públicas em relação à raiva e tem muitas pessoas que não vacinam seus animais por medo deles morrerem após essa vacinação. Isso está certo? Qual é o risco disso? Olha, na verdade, eu quero fazer esse alerta, é muito importante nós falarmos sobre isso. As campanhas antirrábicas, mesmo as campanhas públicas feitas pelo Centro de Controle de Zoonose em Manaus e pelos municípios do interior, elas devem ser feitas e as vacinações devem ser feitas muito bem feitas. O que acontece? Existe um mito de que quando se vacina o cão contra a raiva, o gato contra a raiva, ele possa vir a morrer. Existiu um caso no município de São Paulo, onde um animal que foi vacinado veio a óbito, mas não foi comprovado que a vacina foi a causadora disso. O que se indica? É que se faça a vacinação, independente da campanha, faça com o médico veterinário. Toda vacinação, todo controle sanitário, é muito importante que ela seja feita com o médico veterinário. Ele é o único profissional que pode dar essa garantia de que esse animal vai ter saúde, que ele não vai levar qualquer doença para a família. Doutor, você falou sobre o banho e a Nonata Oliveira pergunta o seguinte: quantos banhos o cachorro precisa tomar por semana? Um banho, minimamente um banho, né, na nossa região. O banho bem dado no pet shop, como o senhor falou? Uma vez por semana. Porque, veja bem, o problema maior não está no banho, o problema maior está em enxugar, retirar a água do pelo e da pele. O que se tem que fazer é banho para retirar a sujeira da pele. Então diz assim, ele tem um óleo de proteção na pele. Não, não é verdade. Isso é um mito, já caiu há muito tempo. Então não existe na literatura médica nada que diga que banho faz mal, desde que você tenha uma boa secagem. Por isso que nós indicamos sempre utilizar um serviço de pet shop, de banho e tosa, um bom serviço de banho e tosa.
Tá bom. Nós estamos conversando hoje com o Dr. Franklin Ferreira de Oliveira. Vamos continuar no bloco seguinte. Estão chegando muitas perguntas pra gente. Eu vou tentar fazer as que estão aqui no meu script e as que vocês estão mandando, tá? Então pode continuar mandando, a gente vai tentar responder todas. O nosso número vai já aparecer na sua tela, é o 929-8111-4512. Tá aí pra você já anotar e fazer suas perguntas aqui pros nossos entrevistados, tá? Daqui a pouquinho a gente volta.